Meu nome é Esther. Eu vim falando um pouco da minha vida. O que aconteceu comigo há 1 ano e meio atrás. Sempre me dediquei à obra do Senhor. Mas eu quero te contar, meu irmão, que um dia eu enfraqueci na fé. Eu queria largar tudo, porque Deus me fez uma promessa. E não aconteceu essa promessa. Eu achava que não aconteceu. E eu entrei em depressão. Fiquei 8 meses em depressão, trancada num quarto. Eu fiquei 8 meses trancada no quarto. Eu só saía para pregar. E o que aconteceu? Uma certa vez eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, não é possível que o Senhor está de brincadeira comigo. Não é possível que o Senhor está brincando aquilo que o Senhor me prometeu. Tomei uma decisão. Chamei uma amiga e fomos para o Monte Cardoso Fonte. Eu falei para Deus que eu ia largar tudo, porque eu sempre preguei. E eu não estava acreditando mais. Quando o homem promete é muito fácil, irmão. Mas quando Deus promete, parece que decepciona a nossa mente. Porque parece que não vai acontecer. E eu fui para o Cardoso Fonte. E ali eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou para aquele monte. Eu vou largar tudo. Eu vou entregar tudo que o Senhor me deu, os dons, tudo. E eu fui, subi o monte. Subi aquela subida como na curva de um raio, muito rápido. E aconteceu que eu subindo aquilo lá, eu falei pra minha amiga: vamos pro banheiro. Falei pra minha amiga, falei assim: também eles vão pro banheiro, porque a palestra com Deus no monte será muito rápida. E eu não sei o que vai acontecer. E eu fui pro banheiro, minha amiga foi no banheiro, e chegando na porta do banheiro, encontrei uma amiga de muitos anos. O nome dela, não sei o nome, eu esqueci o nome dela, mas ela virou pra mim e falou assim: missionária Esther, você está aí? Tava atrás da senhora. Eu virei e falei pra ela assim: tudo bem, filha, pode falar. O que aconteceu? Ela virou pra mim e falou assim: missionária, eu preciso que a senhora ore pela minha filha, minha sobrinha, que está com câncer. Eu virei pra ela e falei assim: amém, mas antes de sair de casa eu falei pra Deus que eu não ia orar por mais ninguém, porque eu não acreditava. Como é que eu vou orar, como é que eu vou pregar se eu não acredito? E eu falei pra ela, como eu vi a situação dela, fiquei sem chão e falei pra ela que eu ia orar. E ela falou pra mim, eu perguntei pra ela e falei assim: aonde ela tá? Tá no CTI. Eu veio pra ela e falei assim: irmã, não entro não. CTI não entra. Uma, porque eu tô sem documento. Segundo, que CTI não entra. Ela virou pra mim e falou assim: vai entrar, eu vou conversar com o diretor. Ela entrou pra dentro do hospital, demorou bastante. Quando voltou com o policial e falou assim pra mim: entra. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela virou pra mim e falou assim: Esther, você entra. O corredor é o corredor. Segundo a direita está a minha sobrinha internada lá dentro do CTI. Você olha por ela e você sai. Falei: tá bom. Eu entrei. Quando eu entrei, mas eu estava tão chateada, irmãos. Tão chateada. Eu estava passando momentos que parecia que... Eu não sei se já aconteceu isso com você. Momentos que tudo dá errado em tua vida. Momentos que parece que o seu chão vai abrir. Aí no momento que eu estava passando, eu só queria entrar naquele hospital e orar. E sair dali para conversar com o meu Deus. Eu entrei para dentro daquele corredor. De vez eu entrar na última, à esquerda, eu entrei na primeira. Quando eu entrei na primeira, eu entrei na sala, abri a sala, cheguei perto da cama, estava um homem. O homem, ele estava deitado e eu falei assim: poxa, ela falou para mim que era uma menina. Voltei à porta. Quando eu voltei à porta, uma voz disse assim para mim: volta para a beira da cama, porque eu vou falar com você. Irmãos, Deus não falava comigo há 8 meses. Deus não falava, eu só sabia questionar. Deus não falava comigo, não usava ninguém para falar comigo. E eu fui. Cheguei na beira da cama, fiquei parado olhando, e aquele homem muito debilitado virou o pescoço para mim. E ele estava com um aparelho aqui. Ele virou para mim e falou assim: ó, tira a máscara. Eu olhei para a cara dele e falei assim: moço, bem assustada, porque quem está no CTI, irmãos, e quem está entubado não pode falar, não pode. Não adianta, porque o tubo pega que não pega, não adianta. E eu olhei para ele, olhei pros aparelhos e falei assim: eu tô ficando louca. Ele virou para mim e falou assim: tira a máscara. Eu tenho enfermagem e eu sei que não pode fazer isso. Eu virei para ele e falei assim: moça, eu não posso tirar a máscara de você não. Não sei nem como o senhor tá falando. Ele virou para mim e falou assim: tira a máscara. Eu tirei. Ele vomitou algumas coisas. Esperei ele se recuperar e falei para ele assim: ó, vou chamar o enfermeiro, porque eu podia ter te matado. Ele virou para mim e falou assim: olha,
Esther, para aí que eu vou te falar uma coisa. Assim te diz o Senhor. Aquele homem foi usado para mim em profecia. Ele ficou 15 minutos sendo usado para mim em profecia. E ele virou para mim quando ele acabou. Até o que está acontecendo aqui hoje, ele foi usado para mim. Só que aquelas profecias, sei lá, não tocaram no meu coração. Porque há momentos que a gente passa a luta e não quer saber de profecia. Você quer ver Deus agir. E eu virei para ele e falei assim, amém. Ele virou para mim e falou assim, ó, sabe quem eu sou? Eu virei para ele e falei assim, não sei quem você é. Ele virou para mim e falou assim, eu sou um pregador da palavra do Senhor. Eu era menino de programa, eu era travesti. Deus me tirou do prostíbulo, me limpou, me botou nos maiores púlpitos. Porém, eu não larguei a prática. Deus falou que ia me jogar aqui dentro de uma cama, e ia me matar. Eu virei para ele e falei assim, bem, do jeito que eu entrei aqui, o senhor está sentado na cama falando comigo, eu acho que ainda tem chance para você. Ele virou para mim e falou assim, levanta meu lençol. Eu levantei. A perna dele estava com feridas, e algumas feridas estavam necrosando. Eu virei para ele e falei assim, eu vou chamar o enfermeiro para limpar suas feridas. Ele virou para mim e falou assim, não precisa. Ele deitou, se ajeitou e falou assim, coloca a máscara de volta. Eu falei, não dá para me botar a máscara de volta no senhor, porque tem que pegar outra. Ele deitou e virou o rosto. Quando ele virou o rosto, deitou e virou o rosto, aqueles aparelhos começaram a tocar e eu saí correndo. Falei assim, gritei no meio do hospital, que nem uma doida que não pode fazer isso no meio do CTI, mas eu gritei. Falei, socorro, alguém, e o enfermeiro veio. Me perguntou o que eu estava fazendo ali, eu falei que expliquei tudo para ele, mandei ele ver um moço. Quando ele falou assim para mim, que moço? Eu falei, daquele quarto ali. Quando eu apontei o quarto, que ele entrou, que ele olhou o homem e falou assim, esse homem aqui? Eu falei, é. Ele desligou os aparelhos e falou assim, esse homem morreu, era 9 horas da manhã. Quando o homem acabou de falar comigo, eu entrei no hospital, era meio-dia. Saí do hospital, era 4 horas da tarde. Aquele homem tinha morrido, irmãos. Se eu te falar uma coisa, quem estuda enfermagem vai escutar esse testemunho, vai saber que quem morre não pode ficar com os aparelhos ligados, porque oprime os órgãos estouram. Eu vou entender que Deus fez alguém esquecer aquele aparelho ligado. Eu perguntei a ele, já que ele morreu, por que os aparelhos ficaram ligados então? Isso é negligência. Ele olhou para mim e falou assim, Esther, qual o seu nome? Eu falei, Esther. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero te dizer que teve um tiroteio na comunidade aqui em cima. E com esse tiroteio, esse homem já estava morto. O último a sair não desligou o aparelho. E aconteceu isso. Deixa eu lhe falar algo para você. Jesus trouxe o morto à vida para falar para mim não desistir. Jesus trouxe o morto à vida para falar que eu sou importante para ele. Ao sair daquele hospital, quase quem morreu de infarto fui eu. Ao sair daquele hospital, a minha amiga estava na porta me esperando, eu querendo desmaiar, ela falou, o que foi? Eu falei assim, o morto, que não saía nada. Veio um profeta no meio dos carros, com flanelinha, falou assim para mim, ei, moça, o meu Senhor trouxe alguém na vida para falar com você. Então levanta, para de murmurar e volte a adorar. Tá entendendo o que eu tô falando para você? Deus fez o morto voltar a falar, só para mim não parar de adorar. E que Deus abençoe a sua vida, querido. Não pare de adorar, porque o Deus que ressuscita morto ainda existe. Amém? Que Deus abençoe mais e mais a tua vida. E que você venha escutar esse testemunho. E venha ver que Deus traz alguém à vida. Isso é o amor de Deus. Deus abençoe.